Muito bem, sejam mais uma vez bem-vindos aqui. Nós avançamos para mais um painel aqui no VEX e a gente tem a honra aqui de fazer esse fechamento do dia com um tema extremamente relevante, que é micromobilidade, né? Para quem não está aqui no espaço físico que nós estamos, eu posso ver a minha distância, pouca distância, patinetes, bicicletas que o pessoal está fazendo aqui experimentação. Então, o tema desse painel ele tem muito a ver até com essa experiência que eu vejo. Estou vendo uma pessoa ali andando com um patinete, que legal. Só para fazer um gostinho aqui para a Lilian, porque ela não está aqui. Mas, enfim, várias pessoas estão experimentando, para o Island também, né? É uma provocação para vocês já. Mas esse tema é super relevante e o tema aqui é querer trazer uma perspectiva do pós-Covid, né? Qual é a trajetória do crescimento da micromobilidade no Brasil. E sem mais delongas, né, já cumprimento aqui a Lilian, que será a mediadora desse painel, bem como o Island. Serão todos apresentados, mas já citando, né, o Rodrigo e o Daniel, já expressando esse agradecimento. E Lilian, agora a bola está contigo. Olá, boa noite, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, eu sou Lilian Primo Albuquerque, eu sou CEO e co-founder da Mobile Mobilidade Elétrica, uma startup. Mais uma vez, é um prazer ser moderadora deste evento, e neste painel nós vamos conversar com o Island Costa, que é da ABVE e também da RIBA, com o Daniel Gucci, da Aliança Bike, e com o Rodrigo Tortoriello, que é o ex-secretário de Mobilidade de Porto Alegre, de Juiz de Fora, e que comentou recentemente que também está com uma consultoria. Bom, neste painel, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês, sejam muito bem-vindos, e eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação, 1 minuto, contando um pouquinho sobre vocês, porque eu já vi a mini-bio de todos vocês e é incrível a quantidade de bagagem que vocês têm nesse mercado. Então, vamos começar com o Island? Fala rapidinho, Island, por favor, conta um pouco sobre você. Boa noite, pessoal. Bom, prazer aí, Lilian. Prazer, Rodrigo, Daniel. Daniel, mais uma vez, a gente está junto aí numa live. Obrigado da oportunidade ao VEX, né? Eu acho que um evento pioneiro aí em questões de Smart City, micromobilidade, mobilidade elétrica, enfim, né? Está vindo aí com força para nos ajudar aí a fazer essa transformação dos modais para a questão elétrica no Brasil. Bom, eu sou CEO, fundador da RIBA. Em 2007 trouxe a primeira moto elétrica, um projeto alemão que nasceu para ser uma moto elétrica, tem tempo, né? Então, depois, né, por muitos desafios, resolvi aí a gente entendendo, em vez de vender moto por conta de redistribuição, partiu para a área de serviço, fui procurar oportunidade de locação no Brasil, acabei aprendendo, caí na Europa para fazer um projeto com a Cultra. A Cultra hoje é pioneira em questões desse modal compartilhado e locação de motos elétricas na Europa. Tive uma experiência enorme com eles no que tange compartilhamento. Fiquei numa operação com eles até bater 1 milhão de usuários. Hoje eles estão com 10 mil motos compartilhadas em 4 países. Infelizmente, o Brasil, né, eu tive que andar sozinho. Né? Em 2018, a gente lançou o RibaShare. A gente está com ele na rua aí, sustentando numa luta enorme para que, de certa forma, esse projeto não vá para a garagem, ele fica 24 horas, inclusive atravessamos a pandemia aí com ele 100% na rua. A gente tem desafios no modal de compartilhamento e oportunidades aí por vários sistemas, né? Não só para o usuário final, né, cliente, pessoa física, mas para o mercado B2B também já está olhando modelos de compartilhamento. Bom, tirando assim essa luta, né, experiência, né, eu acho que aprendi bastante, né, fui conselheiro da BVE por 6 anos, hoje não estou no conselho, participo ativamente na parte mais executiva aí de ações, e também sou hoje sou diretor executivo da pasta de infraestrutura do IBMS. Estamos aí lutando por micromobilidade. Eu, pessoa, né, acredito muito nesse modal, que seja uma solução humana e equilibrada para as cidades, para as pessoas e para o futuro, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Island, excelente. Rodrigo, conta pra gente. Fala um pouco sobre você. Boa noite, Lilian, boa noite a todos aí do VEX que estão nos assistindo. Uma pena a gente não poder estar aí presencialmente, mas a tecnologia nos permite hoje
que a gente esteja aqui, né? A gente vai falar de Covid daqui a pouco, vai falar de que desafio e avanço, e esse foi um dos avanços da pandemia, né? A gente conseguir estar aqui reunido de forma online com as pessoas presenciais, enfim, consegue misturar o evento e fazer com que a gente não perca oportunidades importantes de debate. Bom, falando um pouquinho sobre a minha formação, eu graduei em administração de empresas, depois fui passar a fazer especialização em transporte, especialização em gestão pública, trabalhei 10 anos no setor privado como consultor antes de assumir o primeiro cargo público, que foi de secretário de Transporte e Trânsito em Juiz de Fora. Chamei o Daniel Gucci para fazer uma palestra lá, ele queria invadir minha sala e montar um acampamento dentro da secretaria. Então, cuidado ao convidar o Daniel para fazer palestra. Depois fui convidado para para ir trabalhar em Porto Alegre, fiquei 6 anos em Juiz de Fora, 2 anos em Porto Alegre, e quando acabou o mandato em 2020, eu voltei para a minha empresa de consultoria e estou desde janeiro de 2021 prestando serviço nessa área de mobilidade urbana para prefeituras, empresas privadas, e desenvolvendo um pouquinho mais, tentando desenvolver um pouquinho mais essa mobilidade nossa que é tão judiada, né? Perfeito, Rodrigo. Daniel? Oi, Lilian. Vocês me ouvem bem? Sim. Oba, tá bom. Bom, obrigado pelo convite, Lilian, Robson, todo mundo do Vex Mobility. É um prazer de novo estar com o Rodrigo e com o Islande no painel. E para me apresentar rapidamente, eu atualmente sou diretor executivo da Aliança Bike, que é a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, né? A Aliança ela é a maior entidade de representação da economia da bicicleta no Brasil. Eu venho da área de comunicação social, mas tenho mestrado em urbanismo na Federal do Rio de Janeiro e trabalho com mobilidade urbana. Estou completando, acho que 20 anos, tanto como consultor, mas também como ativista e entidades e no terceiro setor, junto a organizações do terceiro setor. Enfim, então, muita coisa acumulada no sentido de que sempre me interessou a parte toda de levantamento de dados, estudos, pesquisas sobre mobilidade, mais recentemente micromobilidade, que é um termo que o mercado veio um pouco empurrando e todo mundo está começando a usar, mas sempre discutir muito a questão, especialmente da ciclomobilidade, que aí é o aspecto que mais me interessa, que é a bicicleta e a transformação das cidades através da bicicleta, né? E estou aqui para contribuir, discutir, ser parte da discussão desse painel aqui, Lilian. Obrigado pelo convite de novo. Obrigada a todos vocês. Bom, como podem ver, todos têm uma vasta experiência nesse mercado de micromobilidade, então, sem dúvida, eu acredito que esse painel vai ser muito rico. Bom, como já sabemos que o nosso tema do painel é pós-Covid, qual a trajetória de crescimento da micromobilidade no Brasil, eu gostaria de iniciar com algumas perguntas. E a minha primeira pergunta é: quais foram os principais desafios que enfrentaram durante a pandemia e como se prepararam para o momento atual após o Covid? Nas áreas que vocês atuam. São segmentos diferentes, então entendo que vocês tenham tido desafios até diferentes, mas também parecidos. Então, vamos começar. Islande, por favor. E eu acho que isso é para todas, tá? Vocês podem interagir aqui, por favor. Bom, o principal desafio foi, né, basicamente, o que vamos fazer, né, no processo que é extremamente urbano, né, no caso da RIBA, falando de compartilhamento, mas acho que é o caso de todos, né, eu acho que no começo a gente entendeu que o projeto de compartilhamento de motos, ele poderia ser, de certa forma, uma solução, porque de ser um transporte individual, mas ele foi muito afetado, né, a gente percebeu aí, mundo afora, as operações sendo recolhidas, né? Tem uma operação que ficou 6 meses aí em pátio, estou falando de volume de milhares de motos, principalmente na Espanha, elas foram recolhidas, né? Saíram das ruas. Por outro lado, a gente também viu aí, né, sistemas de compartilhamento de bicicletas sendo uma solução de delivery, né? Nasceu situações diferentes do que era um compartilhamento de bicicleta. Eu estou entrando no mundo de bicicleta, o Daniel pode falar um pouco melhor, mas acho que são operações que, de certa forma, tiveram que pivotar, atender outro tipo de público, e deu certo, e eu acho que
as cidades ganharam com isso, né? Eu acho que nós vamos ficar com um legado, né, dessa questão da micromobilidade, de ter sido uma solução. A gente olha também para esse mundo de entregas, né? Principalmente, acho que tem um negócio muito interessante que aconteceu com os entregadores, né? Eu acho que um processo de profissionalização dessa área. Tá certo que ela não é 100%, mas é uma área que está muito atenta, ela passou a ser uma área essencial de atenção para nós todos, né? Como é que a gente ia receber alimentos, remédios, e sem falar de outras coisas que a gente compra, mas isso começou a ser valorizado. Acho que o ser humano entregador passou a ter outro valor perante a população, isso é muito legal. E o modal elétrico, sem dúvida, se tratando de Brasil, que a gente está muito atrás, né, quando se compara com a Europa, Ásia, Estados Unidos, eu acho que a gente vai dar um passo na mobilidade elétrica sobre motos muito rápido, né? A gente já está percebendo players, né, sérios fazendo projetos interessantes. Então, acho que esse pós-Covid tem uma valorização aí no modal, principalmente moto elétrica e outros sistemas que não eram valorizados, não eram reconhecidos, e um público também que era marginalizado passou a ser muito valorizado, acho que nessa parte humana, né? Acho que isso é legal, né? Vem de encontro muito com políticas da ESG, né? Questões sustentáveis e social. Acho que vai ficar um legado bom para os grandes centros, né? Cidades pequenas também, mas principalmente para as grandes metrópoles. A gente vai ter um ganho aí com a micromobilidade. Vai ser solução não só de transporte e outras coisas que não estava sendo pensado. Perfeito. Solução, acho que é isso que a gente tem que colocar em pauta, né? Como é que os nossos negócios são soluções, endereçam problemas e atuam com propósito. Perfeito, Islândia, obrigada. Rodrigo, conta um pouco aqui, que você é experiente nesse tema aí. Bom, foi um choque inicial para todo mundo, né? E a gente, no poder público, você tem o desafio de manter a cidade funcionando. A gente não podia parar a cidade, pelo menos minimamente, né? Os serviços essenciais enfim, um desconhecimento total, e nós não tivemos a oportunidade, né, de ter ali o tempo para fazer o home office. A gente estava na linha de frente e trabalhando presencial diariamente. E o primeiro desafio foi entender o que estava acontecendo, por exemplo, manter a operação de ônibus. O segundo desafio, a gente precisava trabalhar com a questão das bicicletas. Aí o Islândia falou, elas foram recolhidas no primeiro momento, foram totalmente recolhidas. E aí começou a surgir isso, mas por que eu não posso usar? E tinha desconfiança de como limpar a bicicleta para usar, porque como é que você ia tocar numa superfície que outra pessoa tinha tocado, não sabia se estaria limpa, como é que higienizar? Enfim, tinha toda essa discussão, mas com 2 semanas a gente já conseguiu ir retomando alguma coisa das bicicletas, mas principalmente fomentar as pessoas que utilizassem as bicicletas privadas, as próprias, não necessariamente as compartilhadas, e tentar diminuir o uso do automóvel. A circulação ficou a 20% do que era um dia tradicional. Então, essa primeira barreira, Lilian, foi aquele choque de realidade, né? O que está acontecendo e como que nós vamos viver daqui para frente. A segunda parte foi o seguinte: como é que a gente pode se estruturar para aproveitar, por exemplo, que as ruas estão vazias, e o que eu posso já preparar para quando as pessoas saírem de casa, a rua já está pronta para uma nova realidade. Então, isso a gente vai poder falar um pouquinho daqui a pouco, mas foi uma estratégia que a gente adotou, e o prefeito comprou muito essa oportunidade, que a gente estava fazendo implantações ampliando a rede de ciclovias de Porto Alegre e ampliando a rede de prioridade ao transporte público, implantando faixas exclusivas de ônibus. E quando você implanta isso no dia a dia, quando está todo mundo circulando, é uma confusão, porque o usuário do carro é o primeiro a gritar, e ele tem acesso aos meios de comunicação, facilidade, aquilo vira um transtorno. Então a gente aproveitou a baixa de circulação para ter um ganho positivo, que era quando a pessoa sai de casa, a cidade já estaria diferente do que ela estava acostumada. Então, assim, inicialmente foi esse o grande desafio que a gente teve com relação à mobilidade urbana especificamente e Covid. Né? Perfeito. Daniel?
Lilian, eu diria que o setor de bicicletas e o mercado de bicicletas no Brasil, mas refletindo uma tendência mundial, viveu um momento muito especial, muito único e também turbulento ao longo desses 2 anos de pandemia. Então, eu destaquei alguns pontos que eu queria compartilhar, que eu acho que são bem didáticos para compreender esse movimento e que ele acompanha também o movimento do quanto que a sociedade, de uma certa forma, buscou soluções alternativas e se adaptou nos momentos mais agudos da pandemia. Então, no primeiro momento, nós tivemos um impacto negativo muito grande para todos os setores econômicos, e o setor de bicicletas não foi diferente, lojas fechando, só o faturamento das lojas de bicicleta no primeiro mês da pandemia caiu mais de 70%, então foi um impacto negativo. E eu estou fora do ar, não? Não, desculpa. Foi um impacto negativo muito grande. O que aconteceu logo depois, a partir de maio de 2020, foi que todo mundo compreendeu que a gente teria que lidar com a pandemia por um momento, tá certo, mais longo do que simplesmente um mês ou algumas semanas, e que a gente ia ter que dar um jeito de viver. E a bicicleta se tornou uma espécie de símbolo desse jeito de viver no mundo inteiro. Tanto que maio e junho são meses em que o gráfico de vendas de bicicletas no mundo, mas no Brasil especialmente, dá um salto. O pico da pandemia como um todo foi julho de 2020, com um aumento de 118% nas vendas de bicicletas só no mês de julho. No momento mais agudo, do começo ali por abril de 2020, os estados e as principais capitais determinaram o fechamento de comércios de forma praticamente para todos os setores, incluindo as lojas de bicicleta e as oficinas de bicicleta. Então, a Aliança Bike, tendo em vista a necessidade de atividades da economia continuarem funcionando, como a que o Islande comentou, a atividade de delivery, feita em bicicleta muito forte no Brasil, então a gente conseguiu fazer uma articulação com os governos estaduais do Brasil inteiro para poder estender o decreto de serviços essenciais às bicicletarias, o que permitiu com que os entregadores, as pessoas de atividades essenciais que usam a bicicleta como meio de transporte e o lazer das pessoas também, pudesse acontecer a partir das lojas, que conseguiram permanecer abertas no momento agudo. Então, para o mercado foi muito bom, porque pôde trabalhar num serviço associado a atividades essenciais, e também porque a própria OMS, num determinado momento da pandemia, decretou que a bicicleta era uma solução excelente para as cidades. E foi aí que, então, muitas cidades no mundo inteiro passaram a investir em ciclovias temporárias, em ciclofaixas temporárias, a ampliar a malha cicloviária permanente. O Brasil perdeu um pouco essa oportunidade, poucas cidades, de fato, entenderam e investiram, mas foi um momento muito importante para o nosso setor. Então, o aumento de vendas culminou num desabastecimento global de componentes, o que fez com que muita gente que queria uma bicicleta no momento importante da pandemia não conseguiu, porque aí o mercado já não deu conta. Aí problemas de frete marítimo, problemas na cadeia de suprimentos de componentes de bicicletas, que até agora não estão totalmente naturalizados. Tá? E um aspecto que é muito importante é que, por mais que o deslocamento pendular, casa-trabalho, tenha tido um impacto, né, tenha reduzido consideravelmente, inclusive para as viagens de bicicleta, e ainda não está 100%, não está como no momento pré-pandemia, ainda assim o mercado de bicicletas cresceu muito por conta de outros usos, especialmente da bicicleta. Aí, aqui eu estou falando da logística, do mountain bike, do lazer e das atividades ao ar livre, tá certo? Como um todo. Então, isso impulsionou muita gente, que a gente agora espera que esse gostinho que milhares de pessoas, aqui eu estou falando, o Brasil vende por ano 4 milhões de bicicletas. Nós saltamos de 4 para 6 milhões de bicicletas vendidas por ano. Um volume muito grande, um crescimento de 50% de vendas somente no ano de 2020, crescimento em comparação com 2019. Então, a gente espera que essa base da pirâmide de novos ciclistas
que sentiram o gosto pela bicicleta durante a pandemia, que possa levar a bicicleta para a sua vida. Mas para isso acontecer de forma fluida e natural, as políticas públicas são fundamentais. E é aí que a gente, infelizmente, tropeçou, perdeu um pouco dessa oportunidade de fato, fazer com que as pessoas, que usaram como lazer, pudessem experimentar como meio de transporte, as pessoas que usaram como meio de transporte, né, quer dizer, pudessem ter uma experiência com um conforto, tá certo? E uma segurança maior. Infelizmente, isso não aconteceu da forma como nós gostaríamos. Mas, sim, o nosso setor foi muito impactado positivamente nesses 2 anos de pandemia, no aspecto, obviamente, econômico, de procura, de demanda e de uso também. Excelente, Daniel. Desafios de políticas públicas, acho que nós vamos falar um pouco aqui, porque todo o nosso segmento, não só a bicicleta, mas a micromobilidade como um todo, até mesmo a mobilidade, encara uma série de desafios onde a gente precisa de apoio, né? Precisa fazer isso realmente acontecer. Bom, mas eu vou passar agora para o Rodrigo. Rodrigo, recentemente eu estive na Europa e eu vi um mercado muito aquecido da micromobilidade. Eu tive a experiência de andar com os patinetes entre Espanha, Portugal, na Inglaterra também. E esse mercado era muito aquecido. Eu olhava e falava, nossa, por que a gente não está assim ainda no Brasil, né? Está funcionando tão bem. Aqui, óbvio que tem todos os seus desafios, que também tem, mas estava funcionando, está, né, funcionando. Com base na sua experiência de mobilidade, em uma capital tão importante como Porto Alegre, como é que você vê o crescimento da micromobilidade no Brasil? Olha, eu acho que a gente atingiu uma maturidade muito boa desse mercado. Óbvio que para determinados itens, como a patinete, por exemplo, a gente não conseguiu essa maturidade. A gente ainda está desenvolvendo esse setor, mas no segmento de bicicletas compartilhadas, que a gente agora só ficou com a estação, né, a dockless, a gente não tem mais, mas no segmento de bicicletas compartilhadas, a gente viu esse movimento se consolidar e ter um crescimento significativo. Mas por que também, como é que você pode, como governo, como é que você fomenta isso? Não é só permitir que se ande com o patinete ou a bicicleta, isso aí o Código de Trânsito já regulamenta de certa forma. Nosso desafio é aproveitar a oportunidade que o Daniel falou aqui, Daniel Guti, vamos fazer, a gente não tinha como fazer as temporárias, as ciclovias ou ciclofaixas temporárias, não tinha material, não tinha dinheiro para comprar material, então aquilo ali a gente teve um problema. Tentamos fazer projetos de patrocínio com empresas da área de mobilidade, mas não tivemos sucesso, principalmente porque a gente até conseguiu um interessado que queria doar o material, aí a gente não conseguia comprar o material porque não tinha, as estradas estavam fechadas, não tinha caminhão para vir de Santa Catarina para Porto Alegre, onde era o fornecedor, enfim, a gente não tinha como montar. Então, foi quando eu falei que o prefeito comprou, o prefeito Nelson Marquesan, falou, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar falando que não tem, que não vai chegar? Não, nós temos que fazer alguma coisa. Foi onde ele comprou a nossa ideia da equipe, que era dar um grande salto na infraestrutura permanente. Então, quando a gente pegou para fazer as ciclovias, para começar a trabalhar no modelo de ruas completas, quem é da área de urbanismo tem um pouco mais de conhecimento do conceito, nós pegamos o seguinte, olha, precisa aumentar. A gente tinha cerca de quase 70 quilômetros de projeto básico e tinha alguma coisa de projeto executivo, mas a gente precisava colocar na rua, aquilo só ficava na prateleira. Então, quando a gente conseguiu o apoio do prefeito e com as ruas vazias, deu um ganho de escala. A gente conseguiu implantar a faixa exclusiva, melhorar a condição do pedestre, criando ilhas de proteção, ilhas de segurança e colocar infraestrutura cicloviária nas vias, só alterando a sinalização viária. Sem fazer grandes investimentos, alterando a sinalização viária, a gente implantou. Esse é o conceito de ruas completas. O urbanismo tático promovendo fomentando o uso de novos meios e priorizando primeiro o pedestre, depois as bicicletas e depois os automóveis, os veículos maiores e por último,
e priorizando também o transporte coletivo, né? Então, as faixas exclusivas, sempre que ia implantar uma faixa exclusiva, a gente tinha que ter ciclovia e tinha que ter melhoria da segurança do pedestre no mesmo projeto. Com isso, nós botamos praticamente mais 9,5 km de ciclovias só no período da pandemia. Isso, para dar uma ideia de tamanho, porque pode parecer pouco num primeiro momento, mas era 33% de crescimento na infraestrutura existente de Porto Alegre. Então, foi um salto. E, além disso, no final do ano, a gente entregou mais de 50 quilômetros de projeto executivo de ciclovias para a cidade, com o encaminhamento do financiamento na Caixa Econômica Federal, que não foi aprovado por causa da pandemia, não deu tempo. Isso era para a gente... A nossa meta era implantar esses 60 quilômetros de ciclovia nos 2 anos de mandato que eu tive lá trabalhando. Só um minutinho que eu estou com... Começou a tocar o outro equipamento aqui, desculpa. Então, a gente só com isso, a gente ia passar de 40 para 100 quilômetros de infraestrutura no período aí, logo após a pandemia. Bom, então, foi isso que a gente adotou de estratégia para poder fomentar o uso da micromobilidade, o que fez com que o uso das bicicletas compartilhadas aumentassem, fez com que as pessoas passassem a utilizar mais a bicicleta privada. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de andar de bicicleta, utilizei a bicicleta em Porto Alegre no dia a dia, agora eu estou com o escritório em casa, então não tenho me deslocado tanto. Mas até que o pessoal me deu essa placa aqui, que é a ciclovia Rodrigo Tortoriella. Não existe, era só uma homenagem, porque Bacana. É o pessoal que implantou lá, obrigado, que implantou as placas de rua de Porto Alegre. Aí eles me fizeram essa aqui. Os outros secretários ganharam praça, avenida, eu fui agraciado com a ciclovia, muito mais ecológico, muito mais antenado com a modernidade que meus colegas. Agradecemos. Não é, Daniel? Não é, Islândia? A gente agradece. Parabéns, né? Imagina viaduto, coisa horrorosa. Exatamente. É leve, é simples. Polui, gente. Polui. Então, foi esse momento. Então, eu vou deixar aqui para os meus colegas comentarem também um pouquinho mais, e no final a gente faz um resumo disso tudo. Perfeito. Islândia, eu acho que aqui a gente tem discussão, hein? E você, assim como eu, está vivenciando bem de perto esses desafios da gente ter toda a infraestrutura, né? E todo esse apoio do setor público. Imagina se todas essas ações que foram feitas em Porto Alegre realmente permeassem em território nacional, onde a gente conseguisse eliminar a quantidade de viagens a pé que as pessoas têm através da micromobilidade, o quão bom não seria, né? E acho que, como o Daniel colocou, tínhamos que ter aproveitado essa janela. Mas já que não foi 100% aproveitada, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? Nós somos vozes desse tema, né? E estamos sofrendo diretamente esse assunto. Então, acho que está aqui nesse evento, está aqui no VEX, está aqui no painel, a gente colocar para todos os setores a real necessidade de termos realmente a infraestrutura para a micromobilidade acontecer, assim como as políticas públicas. Mas conta um pouquinho, Islândia. Sei que você está aí e já tem umas ideias na cabeça. Bom, tem bons desafios, né? Você que disse que passou pela Europa recentemente, né? O que a gente vê de abundância de modais de compartilhamento, né? De bicicleta, patinetes, motos elétricas, acho que os 3 são os principais, né? Você topa com isso em tudo quanto é esquina, você vai encontrar com uma bicicleta, você vai encontrar com uma moto, vai encontrar com um patinete ali na sua mão. E vários operadores, né? Isso é a tese que tem dado certo na questão da mobilidade urbana. E os desafios, né, no Brasil é entender essa realidade, né? Eu acho que a gente está percebendo as ruas, né? Não tá tendo espaço para as motocicletas pararem. Eu vou falar de motocicleta, que é bem a minha praia aqui. Não está tendo espaço para esse público de delivery, né? Ter uma área de descanso, uma área de conforto. A gente fica vendo eles na calçada, num ambiente até um pouco, acho que hostil. Então, assim, acho que isso cabe, sim, ao poder público ajudar muito, né, essa questão. Então, adequar praças, adequar espaços, né, pedaços da rua, né, o Daniel também gosta. Vamos tirar um pedaço dos carros aí, dos espaços de carro,
vamos transformar para essas pessoas mobilizarem, para nós, né? Eu uso motocicleta elétrica todos os dias, devo andar aí 200 quilômetros por dia de moto elétrica, vou para todo lado. A dificuldade de estacionar, a dificuldade é enorme por conta de várias questões aí da cidade mesmo, né? Buracos na rua, né? Isso é tanto para bicicleta quanto para moto, isso é um perigo, né? Isso, eu não consigo entender a conta que o poder público faz, né? Porque os acidentes, ele causam um custo público que é muito mais barato consertar ruas do que criar um problema de saúde pública, né? Quase vamos falar, uma epidemia aí de acidentes, né? Um acidente, uma pessoa ser acidentada com moto, principalmente, custa muito para o governo e custa muito para questões sociais, familiares. Muitos deles é o pilar de receita da família. Então, mas você acha que esse ponto também não está relacionado não só à infraestrutura, mas à educação vial? Uma coisa é a rua estar pavimentada, que realmente isso é necessário, é o básico, mas o Rodrigo trouxe um ponto das pessoas realmente terem isso como cultura. A Mobile, por exemplo, a gente fala muito da educação vial, do uso do ativo, da responsabilidade com o outro. Em Portugal, por exemplo, as pessoas elas iam e estacionavam uma vaga, tinha lá vaga de patinete, vaga de moto. Assim, era uma vaga separada, assim, não tinha nenhum carro lá, e aquela vaga era para isso. E na hora de eu destravar o patinete e bloquear ele e desligar, eu tinha que estar naquele espaço, pela geolocalização era ali que eu tinha que parar, senão ele não desligava, ele continuava cobrando. Cada país foi de um jeito, tinham experiências diferentes. Alguns, por exemplo, na Espanha, se eu andasse num local que não é para andar com patinete, ele me mandava um post dizendo, olha, aqui não é uma área permitida, então você vai andar 5 km por hora só, e ele controlava a minha velocidade. Óbvio que isso está relacionado às políticas definidas pela cidade, que eu acho que falta isso também aqui no Brasil. Mas e a educação vial? O que você acha, Slande, também nesse segmento? Eu acho que ela é natural, né? Se você faz aí melhores condições, as pessoas que estão usando vão respeitar e vão entender, né? O famoso da janela aí de vidraça, né? Você jogou uma pedra, tá ali, puta, passa, todo mundo joga. Então, se tá ali bonitinho, né? A gente vê... Na Europa tudo bonitinho, as coisas não são ofendidas assim como acontece no Brasil. Porque aí se você não tem um processo de fiscalização, de controle... E aí a micromobilidade, né, até então era bicicleta comum e moto e carro, e na micromobilidade começou a entrar várias alternativas no meio da bicicleta e da moto. Né, uma é o ciclo elétrico, aí tem vários tipos de ciclo elétrico. No Brasil, infelizmente, não tem regra, não tem legislação muito clara para isso, né, ela é muito radical. Né, se o Brasil só seguisse o Tratado de Viena, já resolveria 50% desses modais. Recentemente, em São Paulo, teve uma catástrofe, né, de apreensão quase igual da proporção dos patinetes lá atrás. Estavam prendendo bicicleta elétrica na rua, estavam prendendo patinete porque não tinha placa, que a pessoa não tinha habilitação, tudo errado isso. Isso teve um excesso. Então, a BVE está tratando isso, né, fez uma manifestação pública, já tem players que teve mandato de segurança positivo, né, de retroceder essa questão de apreensões, mas isso quando se trata, a maioria desses players que estão nesse negócio são pequenos players, né? O estrago que essas ações fazem numa empresa, multa, é questão de desmotivação, é questão de quase quebrar uma empresa quando você faz um tipo de ação dessa. Então, tem que ter uma coerência, né? Eu acho que toda vez que tem um estresse, abre conversa, né? Então, abriu uma conversa com o Poder Público de São Paulo, principalmente, para começar a tratar isso. Mas, se de forma federal tivesse uma tratativa aí já seguindo o Tratado de Viena, que o Brasil é signatário disso, deveria estar seguindo e não estamos, isso é uma questão simples. Se uma pessoa tem uma habilitação de carro, ela pode usar esses ciclos desde que eles estejam homologados, estejam emplacados, eles têm as limitações ali de técnicas e de velocidade. Mas tem uma confusão que faz com que um ciclo elétrico esteja na ciclovia totalmente errado, perigoso. A gente está vendo isso todo dia um trambolho andando em ciclovia, isso está errado, pode. Por quê? Porque não tem legislação nem para a rua, nem para a ciclovia, nem para a calçada, ninguém sabe o que faz com aquilo. Mas tem que ter uma atenção e a questão de melhorias, acho que a questão da educação, ela vai por si só. O Denatran de São Paulo está fazendo uma ação muito interessante com os motofretistas, né, de educação. Eu acho que aí não só isso é um trabalho entre governo e iniciativa privada também, está ocorrendo no mundo das motos. Mas acho que é natural, né? E se a gente tiver espaço, se a gente tiver possibilidades, a educação ela vem que
ela vem, né, lógico, acompanhado de ações de poder público, poder privado, mas da autoconsciência também do usuário. A mobilidade lá é a cultura, né? É a base do exemplo, onde a gente vai construindo isso através da nossa sociedade e com a nossa sociedade, né? Onde a gente leva benefícios para ela. Enquanto a sociedade não vê benefício, não consegue tangibilizar isso, fica difícil de transformar realmente e colocar a mobilidade como cultura. Eu concordo plenamente com você. Daniel, queria já aproveitar o gancho aqui, já te fazer uma pergunta que vai endereçar um pouco o que a gente já comentou aqui. Mas, por exemplo, na Holanda e na Dinamarca, o uso das bicicletas é extremamente intensivo, né? Eles usam realmente como meio de transporte. O mesmo eu pude perceber também na Espanha, em Barcelona, o uso bastante das bicicletas, em estações de metrô onde tinham dock station paradas, depois que você sai da estação, consegue executar a última milha utilizando esse modal. Como associação, que tipo de desafio vocês estão enfrentando para conseguir fazer isso realmente acontecer aqui no Brasil? Porque falta. Se parar no metrô, olhando no cenário geral Brasil, a gente acaba não tendo, né? Eu tenho uma dock station para retirar, ou eu tenho um ponto de estacionamento específico. Como associação, como é que você vê isso com a Aliança Bike? Lilian, é uma questão de muitas frentes, certo? Não é uma única solução, não tem bala de prata. Pensando de forma sistêmica, pensando em políticas públicas, a gente tem uma legislação federal bastante justa do ponto de vista conceitual, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, onde ela coloca a prioridade que deve nortear os investimentos, deve nortear as políticas locais. O que a gente tem é uma violação dessa lógica sistemática. O Brasil tem uma coisa horrorosa, que é a lei que pega e a lei que não pega. E no caso a gente está aí completando praticamente 100 anos de políticas rodoviaristas sistemáticas nas cidades brasileiras, é uma cultura muito implicada no modo de vida, é uma cultura muito implicada, permeada no setor público. Qualquer prefeitura, se você colocar na ponta do lápis, a maior parte dos investimentos ainda é canalizado para o sistema viário, utilizado 80% a 90% pelos automóveis. Qualquer cidade, qualquer uma que você pega no Brasil, estou falando das grandes, não as de pequeno porte, que tem outra realidade. Certo? Então, nesse sentido, a gente está muito aquém do mínimo para a aplicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está completando 10 anos. Ela é de 2012. Certo? Então, eu acho que esse é o ponto de largada, de partida importante. Temos que reconhecer que estamos falhando gravemente. Não é um detalhe, não é... Agora, no aspecto cicloviário, como você pontuou, como associação, nós temos feito um trabalho, assim, par e passo. Como é uma entidade nacional, a Aliança Bike tem hoje 185 empresas e organizações associadas em todas as unidades da federação, e a nossa atuação é federal, a gente foca muito nos ministérios, no Congresso Nacional, que é a nossa principal, mas a gente também atua junto a estados, em alguns casos junto a prefeituras, quando é estratégico. Mas a gente tem feito, tá certo, apoio a políticas públicas, a gente chega a escrever projetos de lei para que deputados apresentem, a gente tem criado grupos de trabalho junto a diversos ministérios, a gente agora conquistou uma série de benefícios tributários para reduzir o custo da bicicleta para o consumidor final, que a gente tem aí o cálculo com base na POF, na verdade, do IBGE, a gente está falando de 40 milhões de bicicletas nos lares brasileiros. A gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de habitantes. A gente ainda tem uma população que não tem acesso à bicicleta, e bicicletas mais acessíveis, mais baratas, de melhor qualidade. É uma política pública importante para popularizar o uso de bicicleta, para complementar a infraestrutura. A gente tem feito esse trabalho, conquistamos a redução do imposto de importação de 6 componentes via desabastecimento, 2 componentes importantes de bicicleta via a redução da tarifa externa comum permanente. Conseguimos derrubar a substituição tributária para as bicicletas elétricas no estado de São Paulo. Estamos conseguindo
trazer a redução do IPI para bicicletas elétricas também, que hoje só o IPI é 35% para bicicleta, é inacreditável, é mais que uísque, que rum, que fogos de artifício, não faz nenhum sentido. Então, isso só faz bem para a sociedade, né? Não faz mal. Faz bem. Então, veja que na lógica da mobilidade urbana, que também se espelha nos indicadores do mercado, você tem uma lógica regressiva, ou seja, os modos ativos de deslocamento, que pela lei são prioridade, eles são marginalizados dos investimentos e das políticas públicas. Você pode olhar em qualquer aspecto, de qualquer indicador, tá certo? Então, é importante que a gente consiga colocar na prática a inversão da pirâmide que a Política Nacional de Mobilidade Urbana traz. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu isso. Isso tem a ver com a nossa capacidade também de colocar isso em prática. Isso tem a ver com a gente mostrar a falência do modelo rodoviarista que norteou o crescimento e expansão das nossas cidades nos últimos 100 anos, tá certo? A gente agora está vendo a crise do petróleo e da gasolina e a gente não vê os indicadores de redução do uso do automóvel rebatidos por conta do aumento do preço da gasolina. E aí, Lilian, todo mundo assim, a imprensa está louca para dizer está aumentando a venda de bicicleta porque a gasolina aumentou. Eu estou dizendo, não, porque a implicação do automóvel na vida das pessoas dos grandes centros urbanos do Brasil é muito mais profunda do que simplesmente o preço da gasolina. Mas muito mais profunda. Tem a ver com a capacidade de ofertar estacionamentos gratuitos na cidade inteira. Tem a ver com os prédios e empreendimentos construídos que são pensados para a lógica do carro, com a expansão dos condomínios fechados, tem a ver com a organização da nossa vida a partir do automóvel. 1/3 das viagens nas capitais brasileiras, em média, é feita por carro. Não é muito, mas olha o transtorno que isso causa para a cidade como um todo, tá certo? Ocupando 80%, 90% do espaço viário e deslocando apenas 1/3 das pessoas. Então, veja, eu acho que, concordando totalmente com o Islândia e com o Rodrigo, a principal política é cumprir a legislação federal, em primeiro lugar, e, segundo lugar, é fazer uma reforma do espaço viário. O Rodrigo usou o termo de ruas completas, no fundo é isso. Quer dizer, é repensar a área que nós destinamos para o automóvel e que a gente pode devolver para as pessoas, para criar praças, para criar parques, para criar ciclovias, para criar espaços para o transporte público, áreas de convivência, tá certo? Inclusive para a gente construir mais e melhor, de forma mais otimizada, tá certo? 25%, Lilian, olha esse número assustador, 25% de toda a área construída da cidade de São Paulo é feita para acondicionar carro. 25%. Imagina se, de repente, a gente faz uma reforma desse espaço, tá certo? Para popularizar, para dar outro uso, a gente muda a cara da cidade. Então, quando você cita cidades como Holanda, como a Dinamarca, como Espanha, como Paris está fazendo incrivelmente agora, tá certo? No fundo, o que eles estão fazendo? Questionando o espaço do carro. Amsterdã fez isso nos anos 60. Copenhague fez isso em 50, 60 e 70, principalmente. Paris fez isso, porque Paris é majoritariamente de pessoas que caminham muito e usam muito transporte público, tá certo? Mas agora está vivendo uma cultura da bicicleta muito intensa. Paris é incrível o crescimento que tem sido feito. E Barcelona é uma reforma urbana que já está completando, já é centenária, tá certo? Então, assim, a gente está atrasado muito, pelo menos meio século, tá certo? Dos principais movimentos globais de questionamento do espaço do carro, e a gente não tem conseguido sair dessa, a gasolina aqui tá cara, ai meu Deus do céu, o meu carro, aí o pré-sal. Não dá, Lilian, não dá, juro. É impressionante. O planeta vai acabar e a gente ainda está discutindo pré-sal, tá ligado? É impressionante isso, porque assim, tem benchmark, tem mercado para a gente olhar lá fora e ver o que está funcionando. Por que a gente não traz para cá? Eu, por exemplo, eu fui para Portugal, eu fiz uma reunião com o prefeito de uma cidade, lá, a cidade de Lagos, e ele está num projeto de implementação também, e até lá também eles têm os seus desafios de políticas públicas, mas mesmo assim está acontecendo. Então a gente tem exemplo. E outra, o Brasil é tão grande, gente, tem espaço para tudo, para o carro e para a ciclovia. É uma questão de realmente qual que é o desafio de
refazer e replanejar todo esse espaço de infraestrutura, né? A gente tem um espaço gigantesco aqui. E outra, quantas pessoas... Desculpa, não tem espaço para carro. Não tem espaço. A área viária construída das cidades, ela locomove uma parcela mínima da população. Se a gente tirar todo mundo do transporte público e passar para o transporte individual motorizado, a cidade não acontece. Não acontece, concordo. Então, não é a gente falar, não dá espaço para todo mundo. A área urbana, a disputa na cidade é por espaço público. E o espaço mais caro, mais nobre das cidades, nós destinamos ao automóvel. E mais, se você pegar a matriz origem-destino da região metropolitana de São Paulo, que é onde eu estou e onde eu mais estudo, você vai ver que as pessoas mais dependentes do carro são aquelas que têm a melhor oferta de transporte público. E as pessoas menos dependentes do automóvel são as mais dependentes do transporte público e têm a pior oferta. Então, é um gráfico em X, é bizarro. Então, quem mais tem oferta de metrô, de ônibus e mora próximo do trabalho é quem mais usa o carro. É isso mesmo. Tem que taxar, tem que dificultar, tem que tirar estacionamento para tornar o uso do carro para essa população dependente parar de usar carro. E aqui, gente, é algo que transforma a vida das pessoas. Eu não estou nem dizendo que elas vão melhorar a qualidade de vida delas, elas vão ganhar tempo, elas vão ganhar recurso, elas vão ganhar outra relação com a cidade, elas vão se reconectar com o espaço urbano de outra forma. Eu não estou aqui tentando penalizar a motorista, eu estou dizendo algo que tem impacto para a vida delas e para a vida da sociedade. O Rodrigo quer comentar. Eu queria pegar um gancho nessa frase aí do automóvel, porque fazer uma propaganda minha aqui também. Tem um artigo que eu escrevi para a Connected Smart Cities, no portal CSC, onde eu abordo esse tema da questão do aumento da gasolina e a mudança nos fluxos de veículos. E amanhã sai um que é sobre o uso da bicicleta no Brasil, os números, as mudanças. Foi uma coincidência o convite, a palestra ser hoje e amanhã sai o artigo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: em Porto Alegre, nós fizemos uma proposta de a tarifa de congestionamento que é similar ao congestion charge de Londres. Eu quase fui crucificado, né? Assim, foi um negócio absurdo. E na questão que a gente estava propondo era para financiar o transporte público. Então, eu conseguia reduzir a tarifa do transporte público em quase 60%. Ela saía, mais de 60%, ela saía de R$ 4,70 para R$ 2,00, mantendo meia para estudante, o estudante ia pagar R$ 1,00, se a gente conseguisse tarifar o uso do centro histórico de Porto Alegre pelo carro. Aí me chamou a atenção quando você falou do quanto a gente dá para o carro, e eu queria reproduzir o que aconteceu numa entrevista. Aí, na rádio, a entrevistadora virou para mim e falou assim: o senhor não tem vergonha de cobrar das pessoas que vão entrar no centro histórico de carro, cobrar R$ 4,70 e tal? Eu falei: olha, eu não sei porque a senhora está indignada. Porque a gente cobra R$ 4,70 para as pessoas que não têm carro entrarem e saírem, e a senhora nunca se deu conta de que isso era cobrado. Uma outra coisa que eu queria propor: o quanto foi investido de via, base, subbase, sinalização, meio-fio, placa, fiscalização, para que você possa parar o seu carro no centro sem que ninguém te incomode. Isso é um objeto privado. Aí eu ainda brinquei e falei assim: eu gosto de beber cerveja. Se eu colocar o meu freezer de cerveja numa vaga de automóvel, vão achar que é lixo e vão levar embora. Mas não é o meu objeto privado. Então, nós temos que entender que o espaço é um espaço público, assim deve ser tratado, e o conforto do automóvel, o uso do automóvel, pela quantidade de externalidades que ele gera, deve sim ser taxado. É óbvio que essa mudança de cultura leva tempo, e nós que defendemos essa mudança de cultura vamos ser questionados, vamos ser cancelados, que é o novo tema, o novo nome para isso, né? Então nós vamos ser cancelados, mas de certa forma a gente tem que propor a discussão, porque se a gente não fizer, não vai haver mudança nenhuma de comportamento, vai ser sempre a mesma coisa. O Einstein já dizia que se você fizer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente, é loucura. Então não adianta a gente propor política pública sem que haja mudança de comportamento e que a gente consiga passar para a sociedade. Não estou 100% certo.
A gente pode cometer erros? Claro, a gente comete e aprende com eles. O que a gente não pode é insistir em cometer os mesmos erros. Vamos cometer erros novos, porque isso nos dá a oportunidade de aprender novas coisas, ampliar a probabilidade de ter uma cidade melhor para as pessoas, como os nossos amigos e colegas europeus já fizeram. Não vou citar os Estados Unidos, que é o exemplo contrário. Perfeito, gente. Estamos seguindo aqui já para o final desse painel. Acho que tem muito assunto que a gente ainda queria falar aqui. Nós, como empreendedores, porque temos esse desafio no país em que vivemos, empreender nesse segmento, no segmento de mobilidade elétrica, micromobilidade, a mobilidade como um todo, tem sido sim um desafio. Eu queria que cada um de vocês, rapidamente, dessem uma mensagem final. Uma palavra final aí sobre o nosso painel e o que vocês gostariam de deixar aqui como uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Bom, vou começar, vou puxar. Pode começar, Desculpa. Pode, Rodrigo, pode ir. Eu só queria ressaltar aqui algumas coisas que eu anotei para falar e não deu tempo, mas para fechar. Precisamos investir na infraestrutura, precisamos dar condição das pessoas utilizarem as bicicletas. Só para... O sistema Bike Rio cresceu 44% no número de novos usuários aqui, depois da pandemia. Porto Alegre tem o maior índice de uso de bicicletas por mulheres, as compartilhadas, o sistema Bike Poa. Maior uso de bicicletas por mulheres do Brasil, proporcional. Por quê? Porque ela tem segurança para trafegar, ela tem um ambiente adequado e a questão da orla também, que foi toda reformada, deu mais opções de lazer para a população, fazendo com que a bicicleta virasse um item presente no dia a dia das pessoas. Então, como poder público, temos que criar política pública, balancear a Islândia com relação à questão de fiscalização, que isso custa caro, tem que ter gente para fiscalizar. Não deu tempo aqui da gente falar sobre a nossa proposta de regulamentação dos patinetes, que é muito parecido com o que você falou, Lilian, da Europa, mas... Precisamos disso, assim, urgente. Depois eu compartilho contigo, então, o decreto que a gente fez para lá. Mas é uma coisa simplificada. Então, é isso que eu queria deixar de recado. O poder público tem que investir em infraestrutura, porque a demanda vai aparecer, as bicicletas vão surgir. Perfeito. Lande? Bacana, Rodrigo. Não, por aí mesmo. A fiscalização hoje, o mundo digital ajuda bastante. Então, isso é importante também, né? Acho que as prefeituras já estão aplicando aí sistema de fiscalização digital. Mas a mensagem eu deixaria, né, principalmente para o poder público, né, querer a poder, né? Então, eu acho que eu vejo uma simplicidade, né, de fazer implantar, né, ações para esse mundo da micromobilidade que todo mundo ganha. N associações aí para colaborar com isso, né, como a Aliança Bike, como a BVE, IBMS e entre outras associações, instituições pelo país, tem muitos voluntários por trás e muita inteligência e competência aí nesses órgãos. Perfeito. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente também aproveitar as nossas conexões, né? E fazer tudo isso realmente acontecer. Esse tipo de movimento, onde as associações estão envolvidas e, como o próprio Rodrigo colocou sobre o decreto, é fundamental que isso seja colocado e que, aos poucos, isso vá se transformando. E a gente consiga chegar nos modelos de benchmark que a gente está vendo lá fora. Bom, eu não sei se o Rodrigo está voltando aqui com a gente, mas vamos dando sequência aqui, porque eu acho que a gente já tem que encerrar para atender o tempo aqui do evento. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui de participar e me conectar com todos vocês. Queria chamar aqui o Adriano Moura, que é meu sócio na Mobile Mobilidade Elétrica, que vai fazer o fechamento aqui do evento. Adriano, tá por aí? Estou sim. Primeiramente, queria agradecer, né? Honroso estar aqui entre meus amigos, Daniel, Islan, nosso parceiro de sempre aí, né, Islan? E a Lilian, minha sócia. Sócia amiga, né, Lilian? Amiga de 20 anos aí, nós estudamos juntos na escola e somos sócios aí até hoje. Primeiramente, né, agradecer vocês por esse painel, foi um painel brilhante. Essa questão do patinete durante essas últimas semanas, elas atormentaram aí quem está no meio, quem é usuário igual eu e também trabalho com isso. Pena que caiu, né?
nosso secretário, mas daqui a pouco ele vai voltar e também ele vai participar depois de alguns outros debates aí com a gente. Mas agradecer a todos vocês que assistiram a gente, foi um super evento, participaram aqui os principais players do mercado, né, durante esse dia todo de congresso, pessoas importantes, não só para o nosso evento, mas sim para a eletromobilidade do Brasil, da América Latina e do mundo, né? Então, agradeço vocês, muito obrigado. Amanhã, a partir das 9 horas, eu conto com a presença de todos vocês. Obrigado.